Olá, meus queridos, Deus abençoe você e toda a sua casa, amém? Que alegria estar junto com você lendo esta palavra, amém? Eu quero dizer para você que você foi escolhido e nomeado por Deus, amém? E você é uma pessoa segundo o coração de Deus e Deus habita dentro de você, amém? Abra sua boca e profetize, declare as mais ricas bênçãos sobre você e vão acontecer conforme você ter a visão e declarar com a sua boca, amém? Porque assim que Deus age, você tem que profetizar, você tem que declarar e as coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, portas vão se abrir em nome de Jesus. Eu estava orando um pouco antes de entrar aqui para ler a Bíblia, eu estava orando, profetizando, declarando, e olha só, os anjos estão aqui, os anjos do Senhor estão aí, amém? Debasuricanda, xarapacabarabaxê, racapachori alamai, estou vendo o agir dos anjos do Senhor, portas se abrindo, milagres que aconteça na tua vida. Eu não sei qual área que você precisa, se é a cura, se é a provisão, amém? Mas eu estou profetizando em nome de Jesus, amém? Lembrando você que nós estamos orando nesse mês de dezembro, todos os dias das 5 às 5h15. Vá nos fazer uma visita, Igreja Quadrangular Araçatuba, Piraquara, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1216, amém? Hoje nós vamos ler Hebreus, do capítulo 8 ao 10, Hebreus 8 ao 10, Hebreus capítulo 8. A coisa mais importante de tudo que nós temos, ele é a coisa mais importante de tudo que estamos dizendo tem a ver com os sacerdotes que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado nos céus, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, que foi armada pelo Senhor e não pelos seres humanos. Todos os grandes sacerdotes é escolhido para representar a Deus, as ofertas e os sacrifícios de animais, e por isso é necessário que o nosso grande sacerdote tenha também alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existe sacerdote que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e uma sombra que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés, quando Moisés estava para construir a tenda. Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior aos dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor porque ela se baseia em promessa de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança, mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel, com o povo de Judá, e essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com ele, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança, e porei a minha lei na mente deles, e no coração deles as escreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, o seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu o perdoarei e os seus pecados, e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ela já tornou velha. A primeira é que está ficando velho.
e gasto, vai desaparecer logo. Hebreus capítulo 9. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficava o candelabro, a mesa com os pães oferecido a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada Lugar Santíssimo. Ali estava colocado no altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinha saído brotos, as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas, e em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas, sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos, mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. É isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu, sem saber que estava pecando. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta, enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com a comida, com a bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais parecida e não foi construída por seres humanos. Isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio, entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerro para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes e de touro e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo por meio do Espírito Eterno. Ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando a nossa culpa. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser perfeito, porque houve uma morte que livrou as pessoas do pecado da prática, enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que as pessoas que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo. Quem o fez só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entra em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue de bezerro e de bodes, misturou com água e o borrifou o livro da lei de todo o povo, usando lã tingida de vermelho e isopo. Então disse: esse é o sangue que sela a aliança que Deus mandou
vocês oferecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essas coisas que eram cópia das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifício bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por toda, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio de sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem que morrer uma vez, só depois de ser julgado por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecado, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Hebreus capítulo 10. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desse sacrifício, aperfeiçoar as pessoas que adoram a Deus, tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esse sacrifício realizado ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar pecado de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não querem animais oferecidos em sacrifício, nem oferta de cereais. Não preparaste um corpo para mim, nem não te agradam as ofertas de animais queimadas inteiras no altar, nem sacrifício oferecido para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venha fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifício ou oferta de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem o sacrifício oferecido para tirar pecado. Ele disse isto, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por toda, o seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício, mas esses nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecado, uma oferta que vale para sempre. Depois sentou-se ao lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como o sacrifício, só ele aperfeiçoou para sempre o que estão purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com que o povo de Israel, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei a minha lei no coração deles e na mente deles escreverei. Depois ele diz: Não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo
e vivo, pois nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto a Deus com um coração sincero e uma fé firme e com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir a nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais que vocês veem que o dia está chegando, pois se continuamos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho das duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que o purificou? O que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei e eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Lembre-se do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. Mas vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos nas lutas. Alguns foram insultados, maltratados publicamente. Em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte do sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete, pois como Ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, Ele virá aquele que tem de vir, e não vai demorar, e todo aquele que eu aceito terão fé em mim, e viverão, mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Seja muito edificado, abençoado, renovado, fortalecido por essa leitura. Paz.